Só Tu és santo, Senhor. Essa é a nossa declaração nessa tarde. Não há outro como Tu. Ninguém está acima de Ti. Nosso coração está rendido a Ti. E nós oramos pedindo que o Senhor fale ao nosso coração, aqueça o nosso coração com a Tua palavra. Faz o que homem nenhum pode fazer, só o Teu Espírito pode fazer. Nessa tarde, é assim que nós oramos. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Que alegria, que privilégio estar aqui em casa, de novo, na igreja que eu cresci, fui criado. Eu gosto muito de louvar e adorar o Senhor, mas foi difícil ficar ali louvando e adorando, porque eu estava só matando a saudade das faces, dos rostinhos que durante 30 anos eu vi, olhava e com quem eu congregava e adorava junto. Quero agradecer ao nosso arcebispo, Dom Paulo Garcia, pelo convite de me trazer aqui. Eu conversava com ele essa semana, de que, eu não sei se isso é bom, talvez até seja ruim, mas passei muito tempo daqui e ele me mimou muito. E aí fica difícil, porque quando o cara é mimado, ele não está pronto para a vida. E eu não fui preparado para muitas coisas na vida, porque aqui ele me mimava demais, ele me ensinou todas as coisas. E apesar das durezas do ministério e da vida de Dom Paulo, eu só recebo amor, carinho e confiança, acho que até demais. Mas é tão bom poder ser filho assim. Estou muito feliz de estar aqui, estou aqui com minha esposa, meus filhos que estão ali. Faz assim, Paulo, os meninos, para eles reconhecerem vocês. Faz tempo que... Davi é da Trindade, Davi não é da Recon. Mas os outros foram comigo para a Recon e estão aqui. Junto comigo eu trouxe o seminarista postulante, líder da nossa juventude, Matheus Kramer, que está aqui, está com a sua esposa. E eu pedi para ele vir me acompanhando. E, de fato, é uma alegria. Eu estou, inclusive, me sentindo quase que uns déjà-vus, porque durante 10 anos eu pregava aqui nesse púlpito, a maioria das vezes, nesse horário, exatamente como está acontecendo agora, o Timba jogando. E aí eu sempre vinha com esse mesmo sentimento que eu estou agora, perguntei a Caio quanto é que estava, está 1-0 para a gente. Aí eu vou começar a pregar aqui, mas na expectativa de ouvir um levante, que aí vai ser o 2-0 para ficar tranquilo. Enquanto eu não ouvir o levante, eu vou ficando ansioso. Até Caio vai dizer para mim de longe assim, acabou, aí eu fico mais tranquilo. Graças a Deus. Quem gosta de ler a Bíblia, levanta a mão. Pouca gente, viu? Vocês deviam gostar mais de ler a Bíblia. Então, para vocês que não gostam de ler a Bíblia, hoje o sermão vai ser mais lido do que pregado. Hoje a gente vai ler muito a Bíblia. A gente vai ler um pouquinho da lei, dos profetas, do Evangelho, das cartas, do Apocalipse. E eu fiz questão, não sei quando é que eu vou voltar para pregar aqui, vai ser hoje muito texto para a gente. Quem escreveu esse evangelho que o reverendo Carlinhos leu, que é a base da mensagem, foi João o apóstolo, João o evangelista. E dá para notar que ele escreveu, João quando escreve, ele não diz que é ele que escreve. Ele não diz que é ele, a gente sabe que foi ele que escreveu. Mas nesse caso... é muito claro que esse texto que nós lemos é quase um testemunho, que ele lembrava dos detalhes. Foi muito importante para a vida dele essa passagem. Tanto é que ele diz até a hora do acontecimento. E eu fiz questão de ler até o versículo 39, para vocês verem que ele diz assim, sendo mais ou menos a hora 10ª quando aconteceu essas coisas. Ou seja, ele lembrava do dia, se ele fechasse o olho, ele lembrava do dia que João Batista, primo de Jesus, que não era ele, era outro João, chegou para ele era discípulo de João Batista, e João Batista disse assim, eis o Cordeiro de Deus. Era quase a hora 10ª quando ele disse isso, e aquilo mudou a vida de João completamente. Quando ele viu por 2 vezes, no mesmo capítulo, na mesma ocasião, João Batista dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Aquele momento foi crucial na vida dele, ele mudou de mestre, porque ele era discípulo de João Batista, e a partir daquele momento ele largou João e foi seguir a Jesus, porque João Batista queria que isso acontecesse mesmo. Então, de fato, marcou muito esse episódio de ele ver João apontando para Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que marcou? Por que essa frase era tão importante? O que é que significava essa frase? E é sobre isso que eu quero trazer nessa mensagem de tarde. Essa mensagem de João Batista dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, para João o evangelista e para quem o viu, era muito importante porque trazia memórias relevantes para todo judeu daquela época, como João era.
memórias importantes. A primeira memória que vinha à cabeça de quem escutou aquela frase era a memória de Gênesis, porque o povo judeu era o povo de Abraão. Abraão era o pai na fé. E como eu estava muito feliz de voltar aqui na Catedral da Trindade, depois de muito tempo, eu fiz um esquema hoje de leitura de texto, como eu disse a vocês, mas cada texto vai ser lido por um amigo. Cada texto vai ser lido por um amigo que eu deixei aqui há 2 anos atrás, quando saí, com quem eu tenho uma aliança profunda. E o primeiro texto que a gente vai ler, e vocês vão acompanhar, porque Felipe vai colocar aí também, vai ser lido pelo reverendo Sirlan. E eu fiquei caladinho quando ele estava falando bem de mim ali, mas ele sabe da aliança que nós temos, ele sabe que Deus nos uniu, e ele é um homem. E não são muitos homens que a gente pode dizer que esse é um homem. Esse é um homem leal, esse é um homem sério, um amigo que Deus me deu. E, meu irmão, você sabe que eu só consegui ir para a Recom por sua causa. Se não fosse você e o seu ministério aqui nesse tempo, eu não teria ido para lá tranquilo como fui. Louvado seja Deus pela sua vida. Sirlan vai ler para a gente Gênesis 22, de 7 a 12. Acompanhe. Gênesis 22, a partir do versículo 7. Eu não vou mandar o pessoal ficar em pé não, não vai ser um sobe e desce. A gente está em reverência à palavra do Senhor, amém? Amém. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Amém. Vocês viram aí onde está o cordeiro para o holocausto? João e todo mundo sabiam dessa história, tinham ouvido essa história muitas vezes. História de quando Deus mandou Abraão sacrificar um cordeiro, mas não era o cordeiro, era o filho dele. Só na hora H foi que Isaque foi substituído por um cordeiro de fato. Então, quando João, André e os outros discípulos ouvem João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente eles estão lembrando de um cordeiro que vem substituir alguém. Aquele cordeiro que substituiu Isaque logo no começo da história do povo de Deus. Por isso que era tão forte essa frase que Jesus era o Cordeiro de Deus. Agora a gente tem uma segunda memória. Não era só de Abraão, de Isaque e daquele cordeiro que eles lembravam quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles lembravam da memória da Páscoa, celebrada em memória lá da última praga no tempo de Moisés, quando um sangue do cordeiro era colocado no umbral das portas. Eu pedi então para Ludé vir e ler aqui um texto de Êxodo 12, 3 a 6. Ludé é um filho, um amigo amado, um doce. Esse é um cordeiro, ele tem cara de cordeiro, coisa mais linda. Esse Irlã está mais para leão assim, mas ele é um cordeiro, a coisa mais linda do mundo. Foi um parto para mim ir embora para Recon, deixar Ludé aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. E Ludé vai ler Êxodo 12, de 3 a 6. É preciso dizer que primeiro isso foi uma pegadinha, né? Porque o coração aqui está saindo pela boca e eu não sabia que ia ser assim, meu irmão. Vai ler o texto, irmão, relaxa. Vamos embora. Vamos lá, o texto está em Êxodo 12, versículo do 3 ao 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês,
Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Amém. João não só conhecia esse texto, como ele e a nação toda de Israel todo ano celebravam a Páscoa, como nós também celebramos. E todo ano eles lembravam desse cordeiro e comiam um cordeiro no tempo da Páscoa. Na última ceia, antes de Jesus morrer, eles estavam fazendo isso. Eles estavam ali celebrando a Páscoa, sendo que, por ocasião da última ceia, não tinha um cordeiro pascal, porque Jesus era esse cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ou seja, só lembrando de Abraão e Isaque, e especialmente desse cordeiro da Páscoa, que era morto e cujo sangue era colocado no umbral das portas, João e quem estava ali já sabiam que Jesus ia morrer. Se João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, todo mundo já sabia que aquele cordeiro estava destinado a morrer, para que o sangue fosse colocado no umbral, para que houvesse um sacrifício substitutivo também. Então, isso é muito forte, e eu quero que você vá entrando na sua mente e no seu coração todas essas coisas que João entendia quando viu Jesus sendo apontado. Mas por último, ainda tinha uma outra memória, uma memória ainda, não sei se mais forte, mas tão forte quanto a terceira, e eu vou chamar o meu amigo Giba para ler Isaías 53, de 1 a 7. Giba é um amigo lindo que, além de amigo e irmão há muitos anos, é meu companheiro de treino no CrossFit, e além disso, me sucedeu aqui em alguns ministérios, um homem de Deus, com quem eu também tenho uma aliança. Ele sabe do meu amor por ele, por Nanda, que estava por aqui até agora, está aqui agora, e é uma alegria caminhar com ele. Giba vai ler Isaías 53, de 1 a 7. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui, além de saber que o cordeiro ia morrer, eles já sabiam que Jesus, o Cordeiro de Deus, iria sofrer. Não só sofrer, mas sofrer sem abrir a boca. Eles já sabiam que ele seria traspassado pelas nossas transgressões e castigado. É por isso, meus amigos, que naquele momento João deixa de seguir a João Batista para seguir a Jesus. É por isso que naquele momento
foi tão importante ao ponto de ele registrar quase como um testemunho no seu evangelho, porque a ideia do Cordeiro de Deus era muito forte. Nos cursilhos eu gosto de dizer que eu ia ser padre, cheguei aí fazer um tempo de férias do seminário para ser padre. Logicamente que minha mãe sabia, e eu também, que eu não ia poder ser padre, porque eu gostava muito de mulher. Como é que eu não ia casar com Paula? Não ia dar certo. Então, mas assim, teve um momento da vida, durou pouco tempo, que eu achei que podia ser padre. Mas, estudando num colégio cristão, católico, eu ia para as missas e sempre ouvia o padre levantar a hóstia e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu disse isso por muito tempo e repeti isso por muitas vezes, mas nunca soube por que é que aquilo era importante ou o que aquilo significava. Até o dia quando eu me converti, que eu entendi que quando o padre diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na verdade ele está dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, porque eu faço parte do mundo. Eu entendi que eu preciso do Salvador, que é Jesus. Eu entendi que Jesus precisa me substituir como se eu for Isaac. Eu entendi que Jesus, o sangue de Jesus precisa me lavar e ungir o umbral da porta do meu coração, como na Páscoa com Moisés. Eu entendi que aquele cordeiro sofreu o castigo que me traz a paz hoje, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. Max Lucado escreveu um dia assim: se nossa maior necessidade fosse de informação, Deus teria mandado um educador. Se nossa maior necessidade fosse de tecnologia, Deus teria mandado um cientista. Se nossa maior necessidade fosse de dinheiro, Deus teria mandado um economista. Eu acrescento, aqui não é Max Lucado, se a nossa maior necessidade fosse de um melhor governo, Ele teria mandado um político. Mas a nossa maior necessidade era de perdão, e Ele nos enviou um Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós ainda vamos precisar de educadores, de cientistas, economistas, melhores políticos, mas Deus enviou o que mais importante a gente precisava, e João leva tão a sério isso para escrever, e no mesmo capítulo ele usa a expressão 2 vezes, o Cordeiro de Deus, que ele não só escreveu o Evangelho, mas João, além do Evangelho, escreveu cartas, 1ª, 2ª e 3ª João. E quando você vai ler as 3 cartas de João, está impregnado desse sentimento de que nós precisamos de Jesus como o nosso Cordeiro, que a gente precisa de um Salvador. Eu convidei Luna, o reverendo Luna, para ler um texto aqui, 1 João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Luna é outro querido, que eu tive a alegria de pedir a ordenação dele, trabalhou comigo nos seminários, no SOUS, no seminário de crescimento, na implantação dos discipulados que a gente fez, e é uma alegria caminhar com ele. Luna, lê 1 João 1, 8 a 10. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você entendeu que o cerne do cristianismo é isso? É a gente se compreender pecador e que precisa do Cordeiro de Deus? Será que isso funciona na prática para você? Para quem crê, sim, porque confessa e se arrepende. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para quem crê. Para quem não crê, o mundo jaz no maligno. Não pode você achar que isso é uma teoria que vai funcionar assim. Precisa você crer, você precisa se lavar, se banhar no sangue do Cordeiro. Sair da teoria para a prática. E a pergunta que você precisa fazer hoje, devocional no seu coração, é: o que é que mais habita nas suas orações? Você vai descobrir como anda a sua espiritualidade quando você calcular, e ninguém pode ver isso, só você na sua mente, quando você calcular o que mais habita nas suas orações. Se você ora mais só para pedir para Deus fazer um milagre, para Deus te dar aquela namorada que tu tanto quer, ou o emprego, ou o negócio, ou pedir para o jogo terminar, Caio, pelo amor de Deus, o jogo não termina, ninguém me diz nada. 2-0 para o Timba, e não teve um levante aqui? Glória a Deus, viva o Timba. Então agora já estou tranquilo, agora eu vou pregar aqui, pode esperar mais uns 20 minutos que eu vou, está tranquilo. Veja, mas entenda,
Se você só ora pedindo essas coisas, se você só ora pedindo para Deus, como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um milagreiro, um substituto emocional para as suas carências, e você precisa que Deus faça isso ou aquilo o tempo todo, e você nunca ora pedindo a misericórdia, se você nunca ora confessando, se você nunca ora se arrependendo, se você nunca ora para Ele transformar quem você é, para além dEle transformar as suas circunstâncias e as circunstâncias externas, aí tem algum problema na sua espiritualidade. E eu vim aqui pregar que a sua espiritualidade precisa estar centrada no Cordeiro que tira o pecado do mundo. Uma igreja fria e apática é aquela que não entra em profunda adoração. E por que não entra? Porque pouco ama. E por que pouco ama? Porque é pouco perdoada. E por que é pouco perdoada? Porque tem pouca consciência do pecado. Jesus disse, não sou eu que estou dizendo, quem muito é perdoado, muito ama. Então, quando eu vejo uma igreja mais entusiasmada no amor e na paixão por Jesus, é porque essa pessoa sabe que é tão pecadora e que precisa tanto de um Salvador, que o sacrifício dele nos faz ser contrito e entusiasmado assim. Quando eu vejo uma pessoa fria e apática, que vem para cá só porque a mulher pediu para ele vir, vem para cá só porque o marido pediu, ou porque o filho pediu, ou por causa de uma tradição, eu vejo que ele não se acha pecador, ele não precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, portanto ele ama pouco, porque ele se sente pouco perdoado. Esse povo, quando é cristão, ou quando tem alguma outra religião, é pior ainda, porque se acha superior a quem não é, e em vez de amar o mundo, julga e condena o mundo. E fica o povo mais chato da terra. Acredite, mais chato do que o crossfiteiro ou do vegano. Porque eu sei que crossfiteiro e vegano é meio chato, né? Eu tento não ser, mas vai. Mas o cara que não tem esse senso de pecado, de que precisa de Jesus, ele é pior do que quando ele não crê. C.S. Lewis diz assim, quanto mais um homem está sob o poder do pecado, menos ele está ciente disso. O objetivo do inimigo é anestesiar-nos. O que os inimigos de Deus querem é que você fique anestesiado, vivendo uma vida blasé, vivendo uma vida em teoria, participando em corpo, mas não em espírito das atividades, porque isso não vai lhe dar paixão, não vai lhe dar o amor que vai gerar uma adoração. Crentes que não têm um entusiasmo, portanto não têm vida abundante. Mas pastor, tu depois de tanto tempo vai voltar para a tua casa aqui para pregar um negócio desse, uma mensagem dura, mas que a palavra de Deus é uma espada, se ela não cortar, se ela não ferir, tem alguma coisa errada. Dom Paulo me ensinou que nós devemos confortar o abatido e abater os confortáveis. Aí eu pensei comigo mesmo, hoje eu vim abater os confortáveis, mas não, vai dar um twist aqui, viu? Mas eu quero realmente tirar você dessa zona de religiosidade de poder, automática, carnal, de competição, um competindo com o outro, de comparação o tempo todo. Do que adianta tanto conhecimento da Bíblia ou da fé, se não tem quebrantamento real, se não tem lágrimas, se não tem choro, se não tem arrependimento. Do que adianta tantos ministérios, tantos eventos, uma agenda, um calendário, se não há um interior transformado, uma vida interior sendo construída. O que adianta dizer que é cristão e vir para a igreja, se não tem no âmago a vida abundante que Deus quer? A nossa igreja, e eu estou falando da Trindade, da Record, da Igreja de Cristo, onde for que ela se reúna, precisa ficar alerta, porque nós fazemos muitas coisas, nós temos muitos dons, pregamos muito, servimos muito, lideramos muito, mas nós precisamos, vocês precisam cuidar do seu interior, do fruto do Espírito, desanestesiar. C.S. Lewis disse que o inimigo quer que a gente fique anestesiado. É preciso a gente desanestesiar e deixar doer um pouco. Se permitir ser ferido pela palavra de Deus. E celebrar o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vou caminhar para o final dessa mensagem e eu quero apontar para o futuro. Porque João, o evangelista que escreveu esse texto, ele realmente estava muito impactado. Ele estava impactado pelas memórias do passado. Ele ficou tão impactado que ele escreveu na carta que se a gente disser que não tem pecado, a gente é mentiroso, precisamos do Cordeiro de Deus. Mas ele teve uma experiência no final da vida e ele foi o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse.
E ele falou tanto do cordeiro no livro de Apocalipse, que eu tive uma enorme dificuldade de escolher um texto para ele ler. Porque são muitos textos lindos do cordeiro que venceu no livro de Apocalipse, que aponta para uma realidade presente e futura. Mas eu escolhi um texto de Apocalipse, capítulo 5, do versículos 6 a 13. E escolhi para lê-lo aquele que vocês sabem que é o amado da minha alma, meu amigo íntimo, o reverendo Marcondes. Ele vai ler esse texto para vocês. Eu só não digo que tenho saudade de Marcondes, porque ele nunca saiu de junto de mim mesmo. Para onde eu for, ele vai, para onde ele for, eu vou. Então, dele eu não posso dizer que tinha saudade. Mas ele sabe da importância que ele tem na minha vida aqui, na Recon, onde eu estiver. E eu quero que você leia esse texto de forma diferente. Se você puder, você leia esse texto acompanhando, ou então feche seus olhos e só ouça ele ser declamado pelo reverendo Marcondes, para que ele seja molhando, para ele entrar molhando a sua alma. Amém. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorei muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir o livro, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: João, não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que prevaleceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tendo harpa e vasos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam uma nova canção, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. E olhei, e eis que a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e o número deles era de 10.000 vezes 10.000, e milhares, que diziam em voz alta: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. E cada criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, como as que estão no mar, e tudo que nele há, eu as ouvi dizendo: bênção, honra, glória, poder, seja aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Amém. Amém. Senhor, nos unimos à igreja do céu em volta do trono agora. Ficamos de pé. Felizes os convidados para as bodas do Cordeiro. Quem aqui vai para as bodas do Cordeiro? Aqui. Quem aqui foi lavado pelo sangue do Cordeiro na porta do seu coração? Cuidado para não serem seduzidos pela religião, muito sutil, exercício de poder, que esquecem que Jesus é o Cordeiro. Sim, Ele é o leão que ruge vitorioso. Sim, Ele é o poderoso e inigualável como a águia nas alturas. Mas do início ao fim, na lei, nos profetas, no Evangelho, na carta em Apocalipse, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e já já a gente vai celebrar isso na Eucaristia. Quem sabe você nunca tenha ouvido essa história dessa forma, e quem sabe você quer se lavar no sangue do Cordeiro hoje pela primeira vez. Se é seu dia,
receba a salvação de Jesus na sua casa. Jesus. Mas se você já é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que tal você cantar hoje de forma diferente? Que tal você cantar apaixonadamente, porque quem é muito perdoado, muito ama. Faz tempo que eu não prego aqui, eu não sei quando eu vou ter oportunidade de voltar. E há muita coisa importante para pregar. Mas quando eu estava orando, eu me lembrei de Dom Paulo dizendo: nunca se afaste do velho evangelho do arrependimento. Hoje é dia de confissão e arrependimento, quebrantamento e depois amor, adoração, glória e honra ao Cordeiro. Se essa igreja, a Catedral da Trindade, permanecer fiel à pregação do arrependimento do Cordeiro, nunca vai perder a sua relevância. Muitos por aqui e na internet vão querer o leão que ruge e o poder. Nós antes adoraremos ao Cordeiro que venceu. Amém. Senhor, faz essa obra agora, nós vamos te adorar, mas antes disso, Senhor, produz frutos de arrependimento no nosso coração. Faz essa obra no nosso coração agora, Pai. Recebe o nosso amor, recebe em forma de canção a nossa adoração a Ti, que és o Cordeiro. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe vocês.